SPTV. Oferecimento Columbus Móveis. Obrigação de vender mais barato e compromisso com a verdade. Neste sábado, 15 para as 2 da tarde, você vai curtir um video show especial com os jovens talentos que fazem a alegria da telinha. 2:30 da tarde, tem música, desafios e muita gente bonita, fervendo as areias do Caldeirão do Hulk. E às 4 da tarde, Bruce Willis, detonando uma verdadeira guerra contra um grupo terrorista. Duro de Matar 2, na sessão de sábado. Fórmula 3000. Oferecimento Petrobras. Alta tecnologia nas pistas do Brasil e do mundo. Hace 3 años que Petrobras es la proveedora oficial de combustible para el equipo BMW Williams en la Fórmula 1. Con tanta tecnología, escoger aliados es una tarea muy seria. Cualquier pequeño detalle puede convertirse en algo decisivo. Incluso el piloto. Alô Brasil, imagens da volta de apresentação do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 3000, segunda das 12 etapas da temporada 2002 da Fórmula 3000. Antes de partirmos para as emoções da corrida, vamos ver o que aconteceu no primeiro GP da temporada no Brasil. A prova de abertura da temporada da Fórmula 3000 em Interlagos acabou se tornando um desfile de brasileiros. O francês Sébastien Bourdais largou na frente, seguido pelo tcheco Thomas Eng. Eng assumiu a ponta e foi abrindo vantagem. Às 6 voltas do fim, o carro de Eng quebrou na subida dos boxes. A vitória caiu no colo do brasileiro Rodrigo Esperafico, da equipe Durando. A festa brasileira foi completa, com a segunda colocação de Mário Haberfeld, da Astro Omega, e o terceiro lugar de Ricardo Maurício, da Sauber. Um pódio em verde e amarelo. Passa a bandeira verde lá atrás, já vão surgir as luzes vermelhas, elas vão se acendendo, quando se apagarem, vamos para a partida, começa o Grande Prêmio de San Marino. Salta na frente Sébastien Bourdais, larga bem também o brasileiro Rodrigo Esperafico, sustentando a segunda posição, e também largou muito bem Antônio Pisonia, já ganhando o terceiro lugar. Pulou da 4ª para a 3ª posição Antônio Pisonia, boa largada do Jungle Boy. Ricardo Maurício, da Sauber Júnior, também vem ali bem posicionado. Ele que largou na 10ª posição. E já vem ali voando baixo à frente dele a outra Sauber Júnior, de Patrick Fisac. 2 brasileiros entre os 3 primeiros colocados. E vai parando aí o Ricardo Maurício. Vai parando o Ricardo Maurício, fim de prova para ele, antes mesmo de completar a segunda volta. E aí vai para os boxes o Ricardo Esperafico. Haberfeld consegue ganhar a posição em cima do português Thiago Monteiro, sempre Sébastien Bourdais na ponta. E o Rodrigo Esperafico vai de traseira, consegue sustentar a segunda posição, frita pneus Antônio Pisonia, ainda sustenta a segunda posição Rodrigo. Errou, foi na zebra, foi na grama, sujou os pneus, ainda assim conseguiu manter a segunda posição, mas perdeu contato com o líder, Sébastien Bourdais. Veja de novo, Pisonia tentou a ultrapassagem por fora, deu uma travada. Pisonia briga para sustentar a 3ª posição, passa por ele, vai embora. Giorgio Pantano assume a 3ª posição. Deixa Pisonia para trás no 4º lugar. 1.6, sobe mais um pouquinho a diferença de Bourdais para Rodrigo. 1.605. O Pisonia consegue escapar um pouquinho agora do Giorgio Pantano. Passa o Thomas Eng, passa o Frisac, os 6 primeiros colocados. No acidente, o Davi Salans e o Haberfeld, o carro número 14. Aí o Salans da Minardi e o Haberfeld, o carro branco, ó, tocou a roda dianteira na roda traseira da Minardi. E aí os dois se chocam de novo.
E aí a boa briga pela terceira posição. Olha o Pisoni errando. Deu chance para o Pântano tentar a ultrapassagem. Ele vem por fora. Pisoni tenta sustentar, bota o carro na frente. Deu um chega para lá no italiano Pântano. 8,6 a diferença do Rodrigo para o Pisoni. Olha o Pântano chegando, ó. Acaba errando o traçado, vai na brita. Ele vinha voando baixo, muito perto do Pisoni. Agora tem até ameaçada a quarta posição. Vamos para as voltas finais. 3 voltas para o fim. E aí o Pisoni, ó, escapando e passando por ele o Giorgio Pântano. Olha como chegou e agora erra. O brasileiro Rodrigo Speraffico vinha chegando, vinha se aproximando. Ainda assim ele parte para o ataque. Eles vão apontar na reta dos boxes. Vem para vencer pela segunda vez na categoria o francês Sébastien Bourdais. Bandeira quadriculada para o francês. Rodrigo Speraffico é o segundo colocado. Giorgio Pântano passa em terceiro. Aí o resultado final: Bourdais, Rodrigo, Pântano, Pisoni é o quarto colocado, Frisacher o quinto, Tomazeng o sexto colocado. Os 6 primeiros. Aí a festa do pódio, os 3 primeiros colocados: Sébastien Bourdais primeiro, Rodrigo Speraffico segundo, Giorgio Pântano terceiro, Pisoni foi quarto colocado, Frisacher o quinto, Tomazeng o sexto. Ricardo Speraffico foi 14º, em 15º Alexandre Speraffico. Classificação do campeonato agora fica assim: Rodrigo, que você vê ali na segunda posição no pódio, tem 16 pontos, é o líder do campeonato. Bourdais com 10, Mário Haberfeld e Pisoni com 6 em terceiro. Depois Ricardo Maurício e Giorgio Pântano com 4 pontos ganhos. Próxima corrida, o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, no circuito de Montmeló, dia 27 de abril. Encontro marcado então, até lá, com a Fórmula 3000. Globo, a gente se vê por aqui. Na sessão de sábado, Duro de Matar 2. Bruce Willis detonando a maior guerra contra um grupo terrorista. Duro de Matar 2. Hoje, 4 da tarde, na sessão de sábado. Globo Esporte. Oferecimento Uninove, pós-graduação, inscrições abertas, mestrado, MBA e especialização. Ligue agora. Boa tarde. O atacante França do São Paulo foi convocado há pouco pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso contra a seleção de Portugal. Luizão foi cortado por causa de uma virose. O Globo Esporte está no ar para mostrar que o tempo não espera ninguém. Deixe em seu caminho pedaços de saudade, lembranças que não morrem e esperanças de futuro. Vamos contar as histórias que o tempo traz. O passado, o presente e o futuro embarcam numa mesma viagem. Santos é o passado vestido de preto e branco. Schumacher é futuro e os outros são passado. O Palmeiras quer confirmar o presente, é força total em Campinas. O São Paulo trai o passado e reza pela cartilha do Corinthians. Um festival de caras e caretas. Desafiados a superar os próprios limites, os atletas revelam no rosto as dores e os prazeres do esforço. Esforço, sacrifício. O limite do atleta está na força física e mental. Quando se rompe essa linha, o resultado é cruel. Em 84, a suíça Gabriele Andersen sofreu para chegar ao fim da maratona nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Segundo especialistas, além da preparação física ruim, o estresse também pode ser o vilão nessa história. Pode comprometer o apetite do atleta, tá? A qualidade do sono dele. O aspecto do tratamento emocional dessa situação é muito importante, que eu posso, da mesma forma, aproveitar o mesmo estresse positivamente.
Esse estresse bem aproveitado extravasa no momento do gol, da conquista, um êxtase capaz de transformar expressões. Caras e caretas de um organismo que encontra os seus limites na dor, no sacrifício, no sofrimento. Ser atleta é isso, desafiar o corpo o tempo todo. Alguns assumem a careta como parte do estilo. Michael Jordan fez da linguinha marca registrada. E é natural que, nas disputas mais cansativas, os rostos se transformem. As expressões deixem o tom sereno para dar lugar a imagens distorcidas. Uma mudança em que a dor também pode ser personagem importante. Cara, ó, eu acho o seguinte, que quanto mais velho você vai ficando com mais dores, mais coisinhas pra controlar. Mais careteiro, então. E acho que as caretas vão aumentando, sobretudo de dor. Né? Que você pisa no... Aí dói o joelho, aí você pisa no... e daí você vai fazer uma força, tem um cara pulando em cima de você. E assim são as transformações que às vezes o torcedor não vê, mas a câmera consegue flagrar. Instantes curiosos que fazem do esporte uma atividade mais surpreendente do que já é. Triste destino. A torcida do São Paulo vai trocar a camisa tricolor pela alvinegra e azul. Só assim para conseguir a vaga nas semifinais. Gol do Corinthians. Gol do São Caetano. Não vai ser nada fácil a vida do torcedor tricolor. E tem mais. Para garantir o futuro, o São Paulo, bicampeão mundial, volta ao passado. Não é a volta aos tempos de glória. É a escalação de um lateral como volante, no lugar do suspenso Fábio Simplício. Eu não quero me omitir nessa hora, não. Tô a fim de ajudar o grupo e não importa, jogando lateral no meio, eu tô aqui para ajudar. É a escalação de um jogador de meio campo como atacante, no lugar do suspenso Kaká. É uma nova oportunidade, né, para mim poder mostrar o meu trabalho. E se assim o time conseguir voltar a um passado recente, já está bom. Voltar ao dia 17 de março, há quase um mês. Voltar à última vitória, contra o Bangu, 7-0. Tempos em que a torcida do São Paulo se preocupava só com o São Paulo. E não com os gols do São Caetano. Nem do Corinthians. O jogo contra os Estados Unidos, para mim, tem toda uma história incrível, né? Incrível. Nós estávamos, assim, pressionando, o time estava num momento muito bom, até que aos 43 minutos do primeiro tempo, por mais que as imagens, assim, digam o contrário, eu não tive a intenção de dar uma cotovelada na cara do Tebby Ramos, jogador americano. Uma situação que ele tenta me driblar, eu ganho a posse de bola, já estou partindo para o ataque, o árbitro justamente, ele tenta exercer a lei da vantagem, ele me dá o tempo de ganhar a jogada, ele me segurava pela camisa, eu já tinha sofrido a falta, e eu tento me liberar, faço o gesto que, claro, justamente ele me expulsa, e foi assim como caí, assim, por terra. Eu entro no vestiário chorando, super mal, sabendo até que o Tebby Ramos tinha ido para o hospital, porque eu acertei uma cotovelada aqui nesse osso. Ele, por um momento, perdeu até os sentidos. E eu entro no vestiário, vou para um canto, estou chorando. Vem o Bebeto no intervalo do jogo e fala assim: Léo, tá tranquilo, vou fazer um gol, a gente vai ganhar para você. Estava totalmente desorientado. E eu, para tentar até agradar ele, né? Agradá-lo, eu disse: não, se preocupe não. Eu senti uma coisa tão forte, eu digo, vou fazer esse gol e fique tranquilo que a gente vai ganhar essa partida. Entendeu? E ali eu senti que a gente ia ser campeão mundial. No próximo bloco, o Corinthians segue a cartilha de Parreira e Romário fala do estranho amor que tem pelo adversário.
Hace 3 años que Petrobras es la proveedora oficial de combustible para el equipo BMW Williams en la Fórmula 1. Con tanta tecnología, escoger aliados es una tarea muy seria. Cualquier pequeño detalle puede convertirse en algo decisivo. Incluso el piloto. Nunca esqueça de usar Listerine. Usar Listerine todos os dias é uma forma clinicamente comprovada de matar os germes que causam mau hálito, a placa bacteriana e a gengivite. Listerine, força máxima contra os germes. Você quer estudar direito em uma grande faculdade? Então, tome agora mesmo uma decisão que vai mudar a sua vida. A FADISP, Faculdade Autônoma de Direito, você terá aulas com professores mestres e doutores, em turmas de no máximo 40 alunos. As disciplinas na FADISP são diferenciadas, incluindo português e inglês instrumentais, informática aplicada, entre outras. As inscrições vão até 20 de junho. FADISP 3885-4009. Inscreva-se. Essa é sua última chance. É em respeito ao consumidor que a Fiat vem a público anunciar uma promoção de verdade. Toda a linha Fiat com juros zero, mais descontos de até R$ 2.500. Isso mesmo, toda a linha Fiat com juros zero, mais descontos de até R$ 2.500. E comprando um Fiat 0 km, você ainda concorre a viagens para ver os Jogos do Brasil. Essa você não pode perder. Promoção Torcida Fiat. Aproveite! Chegou o Hammerite, o primeiro esmalte que você aplica diretamente sobre a ferrugem. E o que é melhor? Seca em apenas 1 hora. Novo Hammerite, o esmalte anti-ferrugem. Neste sábado, o Caldeirão tá chapa quente. Esse caldeirão vai chacoalhar. Tem um papo imperdível com Alanis Morissette. A última semifinal do concurso que vai eleger a mamãe mais bonita do Brasil. Os desafios do Agora ou Nunca. Você vai curtir também o ritmo do Cidade Negra e o swing de MC Serginho. E ainda, Luciano Huck mergulha de cabeça numa aventura de tirar o fôlego. Neste sábado, 2h30 da tarde, Caldeirão do Huck. Talento e garra têm feito do Corinthians um time vencedor. Mas não é só isso. Os jogadores estão decorando direitinho a cartilha de Carlos Alberto Parreira. No Corinthians, no começo de cada semestre, os jogadores recebem uma cartilha como esta, com toda a programação da temporada e também com as regras de cada campeonato. Os jogos, os horários de treino, os hotéis onde o time se concentra e até algumas dicas para melhorar a alimentação. Está tudo na cartilha, inclusive o regulamento. E nessa lição, alguns jogadores levaram nota baixa. Não só eu, como o elenco todo do Corinthians não tem sido um bom aluno. Primeira fase a gente estudou, né? Então agora a gente já tem essa atenção especial nessa reta final, né? Porque vai ser importante, mas com certeza todos os jogadores já leram essa cartilha aí e já sabem o que tem que fazer nessa segunda fase para que o Corinthians não saia prejudicado. O Romário de hoje é o mesmo de ontem. É o próprio Romário que diz. E se o Romário de amanhã for o mesmo Romário de hoje e de ontem, aí a coisa vai ficar feia para o Corinthians. Tá certo, peixe? Ele se considera uma máquina programada. Hoje eu jogo para fazer gol. Antes eu jogava também para fazer gol. Pobres goleiros. Nos últimos 18 anos, foram 831 gols. Marca que no Brasil deixa o craque atrás apenas de alguém que está acima de qualquer comparação. Agora é em busca do Deus, né? Que é o Pelé. É uma coisa meio impossível, mas com certeza quanto mais perto eu puder chegar, vai ser para mim uma satisfação muito grande. Realmente é impossível. Pelé fez 1.281. A verdade é que não há disputa. Não há Davi nem Golias. Vitoriosos são os torcedores e o futebol, que segue cheio de emoções neste fim de semana. O próximo adversário é um velho conhecido e também um velho freguês do atacante. Romário tem uma história de muitos gols sobre o Corinthians. Com a camisa do Vasco são 6 gols. Com a camisa do Flamengo, mais 9. Um total de 15 gols em 13 confrontos. Alguns estão marcados no coração da fiel torcida.
E o que dizer do drible que entortou o Amaral, do chute com frieza, com categoria. E por incrível que pareça... Eu sei que tem uma coisa de pele, o Romário e o Corinthians, tanto com o time do Corinthians como também com a torcida do Corinthians. Amanhã, Carrasco e Vítima vão se encontrar novamente. E Romário é daqueles que não olham para trás. Cada partida, uma nova história. Afinal, ele é uma máquina. Grandes momentos da Copa do Mundo. Começa a decisão da Copa de 74. Logo na saída, a Holanda mostra por que seu estilo de jogo é a sensação do torneio. A Alemanha, dona da casa, só consegue parar o carrossel holandês assim. Pênalti de Volks em Cruyff, aos 56 segundos de jogo, sem que nenhum alemão tivesse tocado na bola. Na arquibancada, as mulheres dos jogadores holandeses sorriem, batem palmas. Mas uma delas, a de Van Henningen, está nervosa. Nem consegue olhar. Ela ainda está de costas quando Neskens marca. Só ao ouvir o grito das amigas é que a senhora Van Henningen vibra com elas. Mas a festa dura pouco. A Alemanha vira o jogo e conquista o título. Alô, galera do Globo Esporte, a perguntinha de hoje sou eu que faço. Em 83 eu fui campeão mundial de júnior ao lado de 2 jogadores que estiveram comigo na Copa de 94. Você é capaz de dizer quem são eles? Eu dou a resposta no próximo bloco. O São Caetano ainda sonha com a classificação. 8º colocado na tabela, o time precisa vencer o Fluminense amanhã e torcer pelo tropeço de 3 dos 4 rivais: São Paulo, Vasco, Botafogo e Jundiaí. Já o Fluminense só depende de uma vitória amanhã para assegurar a classificação. E a equipe já começa a se despedir de um de seus craques. Fim de semana decisivo para o Fluminense no Rio-São Paulo. E o time fica sem Roger, suspenso. Com o artilheiro de fora, cresce a responsabilidade do vice-artilheiro, Magno Alves. Sem ele fica um pouco difícil, mas eu acho que quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado. Entre problemas e soluções, uma outra notícia movimentou o Fluminense. 2 empresários portugueses estariam negociando a transferência de Paulo César para o futebol europeu logo depois da Copa. O contrato de Paulo César vai até dezembro, quando ele ganharia passe livre. Há um acordo entre o jogador e a diretoria do clube para negociá-lo até o fim do ano. Com a boa fase e as convocações para a seleção, o lateral está valorizado. Por enquanto, o Paulo César tenta se concentrar nas partidas decisivas do Fluminense e deixa que o procurador cuide da negociação. Interesse de jogar na Europa todos têm, né? Agora, se existe a possibilidade de ser negociado agora ou não, isso daí só falando com o meu procurador mesmo, porque é ele que sabe, no momento eu não estou sabendo de nada. No próximo bloco, França é convocado para a seleção brasileira e as Ferraris dominam na Itália. E você vai viajar no tempo e reviver os bons momentos do Rei Pelé. Neste domingo, 12h30, Renato Aragão comanda as trapalhadas da Turma do Didi. 13h, a diversão não tem tamanho com a galerinha do Gente Inocente. 14h, o clima é de azaração e muita música. Sandy e Júnior. 14h30, tem a alegria e o alto astral da nossa rainha no Planeta Xuxa. Pra que complicar a vida, hein? Vai que você quer fazer uma transferência, mas tá em Fernando de Noronha. Liga pro Disque Real. Ou vai que você precisa pagar uma conta, mas tá em Fernando de Noronha. Acessa o Real Internet Banking. Mas vai que você quer tirar um dinheiro às 5 da tarde, mas tá em Fernando de Noronha. É só usar o autoatendimento do Banco Real. Banco Real, o único com agência em Fernando de Noronha. Ah, Noronha, isso é que é vida. Banco Real, o banco da sua vida.
Todo mundo tem sempre um bom motivo para parar nas lojas AMPM dos Postos Ipiranga. Talvez porque seja fácil estacionar, não é? Ou talvez porque você encontre tudo o que precisa. Os sanduíches, olha aí, estão sempre quentinhos, a bebida gelada. Ou talvez... Dona, o farol tá aceso. Vai pastar, moleque? Do carro. Ou talvez o pessoal pare aqui porque é apaixonado por carro mesmo. Tá louco, viu? Tem gente que se acha, sabe? Lojas AMPM, a parada gostosa do seu dia a dia. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together. Gostoso. Brasil Telecom, o mundo é assim, sem limites. São mais de 40 milhões de pessoas usando os serviços de telecomunicações da Brasil Telecom. Para fazer do mundo um lugar sem limites. Ninguém diz que ultrapassar esses limites é fácil. O que dizemos é que é possível. Brasil Telecom, é você sem limites. Fórmula 1 2002. Oferecimento Brasil Telecom VPN Simples. Economia em rede de dados. Banco Real, o banco da sua vida. Ipiranga, gasolina garantida num rígido controle de qualidade. Antártica, com Antártica é mais gostoso. E novo Corsa, o superdotado. Rubens Barrichello pisa fundo com a nova Ferrari em Imola, mas o alemão Michael Schumacher voa e rouba a pole do brasileiro na última volta do treino de hoje para o Grande Prêmio de San Marino. Se alguém duvidava da supremacia dos carros da Ferrari aqui em Imola, as dúvidas acabaram hoje. Michael Schumacher e Rubens Barrichello dominaram o treino oficial e lutaram pela pole position até o último minuto. Rubinho manteve a ponta durante quase toda a sessão, depois de fazer uma volta fantástica na segunda tentativa. E por mais que Schumacher tentasse, não conseguia melhorar o tempo do brasileiro. Até que na quarta e última saída dos boxes, o alemão mostrou que tem sempre mesmo um coelho na cartola. Fez o que parecia impossível e terminou o dia com a primeira posição no grid. Rubinho vai largar em segundo. Foi uma ótima classificação, foi uma briga boa. Eu tive um problema com o motor essa manhã e eles me deixaram andar com o carro reserva e o carro reserva se apresentou melhor. Na segunda fila ficaram os dois carros da Williams, Ralf Schumacher em terceiro e Juan Pablo Montoya em quarto. Em seguida, Kimi Raikkonen e David Coulthard da McLaren. Felipe Massa vai largar na 11ª posição e Henrique Bernoldi na 20ª. Será que desta vez os carros da Ferrari e da Williams vão passar da primeira curva sem se tocar? A resposta amanhã, ao vivo na Globo, a partir das 9 horas da manhã. João Pedro Paz Leme de Imola, na Itália, para o Globo Esporte. O francês Sébastien Bourdais venceu a segunda prova da temporada de Fórmula 3000 em San Marino. O brasileiro Rodrigo Sperafico chegou em segundo e continua na liderança do campeonato com 16 pontos. O italiano Giorgio Pantano ficou com o terceiro e Antônio Pisonia o quarto. Neste domingo, o Esporte Espetacular vai levar você numa viagem de cores e sons. Uma viagem por cidades brasileiras divididas pelo futebol. A felicidade do outro também é a nossa felicidade. Eu acho que isso é inevitável, né? Como se comportam milhões de brasileiros que tiveram de optar entre dois times grandes e vivem nos dias de clássico a tensão de rivalidades históricas. O que seria do Atlético Mineiro se não fosse o Cruzeiro para medir forças com ele? Domingo, no
no Esporte Espetacular, logo depois do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Em 94 eu fui tetracampeão mundial, ao lado de Dunga e de Jorginho, que foram campeões mundiais de junho comigo em 83. Valeu! O atacante Luizão está fora do amistoso da seleção brasileira contra Portugal. Uma virose derrubou o jogador. Infelizmente eu peguei esse vírus aí, enquanto eu estava tendo força para treinar, eu treinei, mas desde de quarta-feira, quando eu treinei meio período, aí a febre veio muito alta na quinta, ontem. Eu já estava com febre desde a semana passada, né? Mas dava um tempo assim que eu tava conseguindo treinar. E agora piorou e agora é deixar aí para Deus que eu possa recuperar o mais rápido possível. Lógico que você tem que pensar aqui no Grêmio, pensar na seleção, mas também você tem que pensar em você também, pensar na sua saúde. Passar por que eu estou passando esses últimos 10 dias, eu não espero que ninguém de vocês passe, porque é muito difícil ficar com febre todos os dias, dormir mal. Então eu espero que vocês não passem por isso, mas agora eu estou mais preocupado em me recuperar. Mais uma vez, Romário não é chamado para a seleção. O atacante França do São Paulo é o escolhido para substituir Luizão. O São Paulo fez agora de manhã aqui no centro de treinamento da Barra Funda o último treino antes da partida decisiva de amanhã diante do Americano no Morumbi. A novidade por aqui foi a chegada de um fax da CBF avisando o clube sobre a convocação de França no lugar de Luizão para o amistoso de quarta-feira da seleção brasileira diante de Portugal. Muita felicidade, né? Não poderia ser diferente. Você acordar aí no sábado e vir treinar e já receber uma convocação como essa realmente é um momento de muita felicidade. E a gente, todo jogador espera nesse momento para poder mostrar na seleção. Você talvez já tivesse perdido as esperanças e agora elas reapareceram, renasceram? Não, nunca, né? Por mais que eu acho que eu sempre tenho uma esperança de ainda mostrar meu futebol na seleção, coisa que eu não consegui mostrar ainda. E o momento agora também de ajudar o grupo também, né? Se eu realmente não ter a oportunidade de jogar, só estar junto com o grupo lá, eu acho que rever os amigos é muito importante. O classificado Palmeiras não está nem um pouco preocupado se a Ponte vai implodir. O Palmeiras pode fazer estrago máximo na Ponte Preta. Uma vitória palmeirense pode significar o rebaixamento do time de Campinas. Alguém aqui está preocupado? Nós temos que se preocupar com as coisas que acontecem do nosso lado, com as dificuldades que nós temos. Só um jogador que poderia entrar em campo vai ser poupado. Arce, que vai viajar com a seleção do Paraguai. O Arce está fora porque ele sentiu a parte posterior, sentiu a coxa, desculpe, e está com uma dor e a gente não quer expor o jogador que vai viajar para a Europa jogar pela seleção do Paraguai, jogando domingo e quarta, então de repente a gente pode perder o jogador na frente. No meio-campo e no ataque, o Palmeiras vai com todos os titulares, sem dó nem piedade da situação do adversário. Tem muitos jogadores ali que são meus amigos, mas acho que cada um tem que fazer a sua parte. Fora tudo é amigo, mas dentro de campo você tem que dar o máximo para que a sua equipe saia vencedor. O Palmeiras Coração de Pedra está pronto. Vão ser 90 minutos de amizade interrompida. Você vai ver o jogo entre Ponte e Palmeiras e saber tudo sobre a rodada decisiva do Rio-São Paulo amanhã, a partir das 4 da tarde, ao vivo aqui na Globo. Era uma vez um gênio da camisa 10. Um time alvinegro que conquistou corações e mentes de todo o planeta. Bicampeão mundial, tantos títulos, tanto encantamento. Amanhã ele comemora 90 anos de vida. Como bem disse seu hino, Santos. Sempre Santos. Luiz Henrique, hoje eu vou contar para você a história deste clube aí, que é a glória do futebol brasileiro, concluindo 90 anos agora, dia 14. Ô vô, qual foi o primeiro título que o Santos ganhou? Foi em 1935, o Campeonato Paulista, e
Foi contra o Corinthians no Parque São Jorge, 2-0. Mas eu, nessa época, eu tinha 2 anos só. O time do Santos era Ciro, que era de Bica de Pedra, Neves e Agostinho. Martelete, Ferreira e Jango. Saci, eu, Raul, Araquém e Junqueirinha. E o Lugu também jogou. Agora eu vou falar sobre aquele senhor lá, o Pelé, que ele fez só no Santos 1.091 gols e é o culpado de todos esses troféus. Inclusive o 1000º gol dele, você sabe contra quem foi? O Vasco, goleiro Andrada. O Vasco, goleiro Andrada. O Santos, Um pênalti. Num gol de pênalti que o Santos ganhou aquele jogo com a marca do Pelé. Aqui você tem toda a história do Santos, os troféus e praticamente a vida do Pelé, que ele não jogou no outro clube, só jogou no Santos e depois, quando abandonou, é que ele foi jogar nos Estados Unidos. Mas ele sempre se dedicou de corpo e alma ao Santos. Agora eu vou te mostrar um troféu, o último conquistado pelo Pelé, o Campeonato Paulista de 73, que por uma falha de um juiz chamado Armando Marques, esse troféu teve que ser dividido com a Portuguesa de Esportes, porque o jogo terminou 0-0 e foi decidido em pênaltis. Mas como ele não sabia aritmética, ele errou na contagem, encerrou o jogo e, resultado, os dois clubes ganharam o campeonato. A Portuguesa de Esportes deve ter um troféu semelhante a esse, lá no Canindé. Vamos ver os outros troféus, ali na banda de lá. Olha esse daqui do Paulista. 78, Formiga fez dos garotos da Vila. Eu acho que sempre é motivo para festa, né? A comemoração do aniversário, né, da entidade sempre tem. É uma grande glória no futebol mundial e porque está atravessando uma fase difícil, nós não podemos esquecer disso. Então é motivo para comemorar. Parabéns, Santos, pelos seus 90 anos. Globo Esporte. Oferecimento Uninove, pós-graduação, inscrições abertas, mestrado, MBA e especialização. Ligue agora. Hipertensão. É aqui que mora o perigo. A cada domingo, 6 participantes diferentes vão ter que encarar o medo em provas alucinantes, uma mais assustadora do que a outra. Mas no final, só um vai ganhar R$50 mil. Neste domingo, depois do Fantástico, estreia Hipertensão. Renault, emoção nas pistas, oportunidades na sua concessionária. Linha Clio, com taxa de 0% ao mês. Renault Scenic com ar-condicionado 37.990, também com taxa zero. Aproveite. Jornal Hoje. Oferecimento Unip, Universidade Paulista. Cursos de graduação, especialização e mestrado. Informe-se já. Boa tarde. Expectativa na política. A pré-candidata do PFL à presidência da República, Rosiana Sarney, deve renunciar em entrevista coletiva agora à tarde. Tiroteio e morte na prisão de sequestradores na zona sul de São Paulo. Flagrante numa das maiores feiras populares do país. Ladrões agem livremente em Caruaru. Morre no Rio um dos nomes mais importantes do samba, Oswaldo Sargentelli. Ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, é transferido do quartel para uma base naval no centro do país. Missão de paz no Oriente Médio. Secretário americano se reúne com líderes cristãos em Jerusalém. Prevenção e saúde. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe para quem tem mais de 60 anos. Rompendo barreiras. Em Nova York, a experiência de homens que ganham a vida trabalhando como babás. E no Rio de Janeiro, as mulheres que fazem força nos canteiros de obras. Coisa estranha, né? Mas eu não esquento a minha cabeça com isso, não. Preconceito foi feito para ser vencido. Veja agora no Jornal Hoje. Um telefone público e uma denúncia anônima. Foi assim que a polícia de São Paulo encontrou nesta madrugada um local que servia de cativeiro para uma quadrilha de sequestradores. 2 reféns foram libertados, 2 criminosos foram mortos e 4 estão na cadeia.
Na Rua Tranquila, todos sabem do tiroteio na madrugada, mas ninguém conta o que viu ou ouviu. Só não ouviu nada? Eu tava dormindo. Não ouviu tiro, nada? Não. A casa foi cercada às 2 horas. Um tiro que atravessou este portão de ferro atingiu a perna de um policial na calçada. Na invasão, 2 sequestradores foram mortos e 4 presos. 3 são mulheres. 2 comerciantes mantidos reféns foram libertados. Para chegar até aqui, a polícia contou com as informações de um outro refém. Um empresário, já libertado depois de pagar resgate, descreveu o local onde passou 11 dias. Também contribuiu para a localização do cativeiro a identificação daquele telefone público, de onde os sequestradores fizeram contato. Eles ocupavam 2 casas vizinhas, separadas por um muro baixo. Uma só servia para preparar e receber comida. Segundo a polícia, o chefe da quadrilha continua solto. É o chefão que só vinha de vez em quando aí, aquele que fazia a negociação do dinheiro. Esse já estará preso. As 3 mulheres presas se declararam menores. O homem é Sérgio Monteiro da Silva, dono de uma das casas. Com ele, a polícia fechou mais uma conexão com o grupo que sequestrou e matou o prefeito de Santo André, Celso Daniel. Sérgio trabalha num restaurante da mesma rede em que o prefeito esteve na noite do sequestro. E um dos sequestradores do político já disse que a casa foi usada várias vezes pela quadrilha. Em Pernambuco, os ladrões tiram sossego de comerciantes e dos compradores da tradicional feira de Caruaru. Os visitantes são assaltados nos ônibus ou roubados enquanto fazem as compras.